Olá amigos do canal Imaginando Direito, meu nome é Cairo Lopes e eu estarei aqui trazendo para vocês um vídeo voltado para a área de concursos. Mas antes disso eu vou perguntar para vocês, você conhece bem direito penal? Tá, será que você conhece bem os princípios do direito penal? Porque os princípios são a base. Sem os princípios é difícil você desenvolver na matéria. Mas eu vim perguntar mais especificamente, quais são as características do princípio da intervenção mínima em direito penal? Fala rápido. Às vezes dá uma gaguejada, né? Mas, eu vou contar uma história para vocês hoje, em que eu vou falar desse princípio, porque vou ter outros vídeos também. Em cada vídeo eu vou estar falando provavelmente de um princípio, mas vou também desenvolver outros conteúdos também, e nós vamos falar direitinho disso, nós vamos estar postando. Mas eu quero esgotar esse tema com vocês hoje. Princípio da intervenção mínima. Preste bastante atenção na história e que no final dela você vai gravar. Sabe por quê? Porque isso aí, a história vai gerar um gatilho mental na sua mente. Porque às vezes você vai esquecer esse conteúdo. Provavelmente você estudar isso hoje, você vai lembrar disso amanhã, mas depois da manhã você já acabou. Mas a história, se ela ficar bem fixada, se ela for interessante para você, você pode não saber o conteúdo, mas você vai lembrar da história. E ela vai ficar fixada na sua mente. Quer apostar nisso? Então vamos lá. Só que é o seguinte, antes disso eu quero que vocês dêem um joinha, clique aí no inscrever, né? Inscreve, acho que fica desse lado, né? Inscreve aí no canal, dê um like e também quem colocar, vou fazer o seguinte, quem colocar o e-mail nos comentários, eu vou enviar para cada um deles um PDF da aula. Um PDF exclusivo com um resumo da história e tudo certinho para que você, na hora que, se por acaso você esquecer da história, que eu acho muito difícil, na hora que você olhar esse PDF, você vai lembrar de novo. Tá bom? Então, se prepare, nós vamos começar. Roda a vinheta. Era uma vez, no ano de 3028, o universo era protegido pela Frota Constitucional Federal. E essa frota, ela possuía várias naves. Naves de guerra, sendo que cada uma tinha sua função. Olha só, vou até desenhar para você aqui e ver como que essas naves eram imponentes. Realmente o universo estava muito protegido por essas naves. Totalmente tecnológicas. Só que apareceu um anjo vermelho. Olha só o anjo. E ele não tinha nada de anjo, ele começou a trazer, na verdade, destruição para o universo. Começou a matar pessoas, começou a trazer o caos. E a sociedade começou a sofrer com esse cara. Aí, olha o terror que ele trazia. Então a frota se reuniu e pensou, como vamos resolver esse problema? Aí nessa reunião eles conseguiram decidir. Tiveram que chamar a USS Discovery Penal. Sabe por quê? Porque somente ela iria conseguir lidar com tal situação que estava tão grave para as pessoas. Beleza, mas eles tinham que agir pelo seguinte princípio que a frota colocou para eles. Vocês vão agir pelo princípio da intervenção mínima. Porque nós queremos que esse anjo seja trazido aqui de forma ilesa. Então vocês não podem explodir ele. Vocês não podem agir de tal forma que venha destruir ele. Ele tem que vir aqui ileso. Vocês vão ter que intervir minimamente para conseguir capturar esse anjo. Ok? E aí aconteceu? Eles decidiram criar uma arma. Uma arma chamada fragmentariedade. Sabe por quê? Essa arma tinha a seguinte função. Ela ia conseguir... A função dela era pegar as partes importantes do anjo. Para quê? Para que ele não fosse destruído e fosse minimamente coagido. E aí que conseguiu? Eles tinham também uma segunda arma. Uma arma chamada da subsidiariedade. Caso a primeira não desse conta, eles iam utilizar essa aqui em última ratio. Ou seja, em última forma, eles iam utilizar essa arma da subsidiariedade. Última hipótese. Então, eles decidiram e foram enfrentar esse tal desse anjo vermelho. Olha lá. Eles entraram em confronto de frente a frente.
E aí quem ganhou essa situação? A própria nave conseguiu capturá-lo e levou para a prisão. Olha a prisão aí. E aí tudo ficou seguro. Todo mundo voltou a ficar em paz. E o universo pôde ficar feliz novamente e protegido, devido à ação da USS Discovery Penal. E aí, gostaram? Essa é a nossa história. E aí, gostaram da história? O que vocês puderam entender? Viu que o quanto é mais fácil quando você pega uma história, quando você pega assim, você conta uma situação em cima de algo que você quer aprender? Isso faz com que fixe na sua memória. Se você perceber, no começo da história eu falei até de direito constitucional, onde eu mostrei que a Frota Constitucional Federal ela estava acima de todas as outras naves, ou seja, ela que definia o que cada um ia fazer. E aí você vê lá quando surgiu o Anjo Vermelho, o que trouxe? Trouxe um caos para a sociedade, uma situação em que ninguém conseguia resolver. E quem que teve que resolver? Foi a própria Discovery Penal. Quando eu fiz uma comparação aqui com o próprio Código Penal, que ele só vai resolver quando são coisas, situações extremamente importantes. E daí, você vê no desenrolar da história o que mostra? Mostra o seguinte, quando aplicando-se o princípio da intervenção mínima, onde diz o seguinte, olha, você Discovery Penal, você compara isso com o direito penal, você vai agir de forma mínima, ou seja, para poder prevenir a ação punitiva do Estado. Porque senão o Estado pode chegar em cima de qualquer situação aí, sem regras, sem limites. Então isso vem o quê? Para proteger a própria população, a própria sociedade. Então falou, ó, você pode agir, mas de forma mínima. E aí você vê assim, quais são as características que vêm em cima daquilo. Quais são elas que nós comentamos na história? O princípio da fragmentariedade e o da subsidiariedade. Falamos de mais dois dentro dele. E qual que é da fragmentariedade? Na hora que mostra lá que tem a arma da fragmentariedade, é onde ele pega o quê? Os pontos importantes do Anjo Vermelho lá. Ou seja, consegue segurar as partes mais importantes de tal modo que não danifique ele. O que a gente pode trazer em cima desse princípio da fragmentariedade? Em que o direito penal vai se importar exatamente com as coisas que são extremamente importantes. Viu a associação? E aí você pega o último lá, que a última característica é o princípio da subsidiariedade. Ou seja, o direito penal só vai agir, até a gente comenta sobre última ratio. Você pode até comparar com um rato em última situação. Ou seja, teria a última arma em que eles poderiam também usar, caso não conseguisse de maneira nenhuma pegar esse anjo vermelho. Então, ou seja, resumindo na história, o que eu quero que você entenda? Que o direito penal, ele age somente em situações extremamente importantes, em que ele tem a característica de dois subprincípios, que é o princípio da fragmentariedade e o da subsidiariedade. Se você lembrar dessa história, se você fizer essa associação, isso vai ficar gravado na sua mente. E é algo que muitas pessoas esquecem. Entenderam? Isso aqui, se você pegar esse tipo de conceito e você começar a aplicar em cima de questões, você vai ver que você vai matar muitas questões com esses detalhes. Ok? E eu espero vocês no próximo vídeo. E ainda lembrando, quero mandar um abraço também. Perdão, não mandei um abraço, né? Quero mandar um abraço para a galera lá do Notícia Concursos. Isso mesmo, um site voltado especialmente para poder anunciar concursos. Eles têm grupos de WhatsApp. E eu quero deixar um abraço para vocês, viu, galera? Sempre que vocês, agradeço vocês por terem visto o vídeo. E também não esqueçam de dar o like lá e comentar, deixar o seu e-mail justamente para poder, para que eu mande para vocês o PDF, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo, foi uma honra estar com vocês e muito obrigado.